Som teste. Meus irmãos, bom dia. Eu vos saúdo com um abraço da Igreja Presbiteriana Peregrinos, neta dos queridos irmãos. Os irmãos, há 14 anos, enviaram algumas famílias junto com a primeira Igreja Presbiteriana e organizaram a Pampulha. A Pampulha, junto com a primeira Igreja Presbiteriana, enviou algumas famílias e organizou a Peregrinos. Estamos completando, acho que 1 mês e meio, mais ou menos, né? A igreja mais novinha de Belo Horizonte, e a gente está trazendo um abraço dessa igreja. Queridos, eu não acredito em coincidência, né? Então, eu creio que a pregação de hoje, os assuntos tratados e a exposição desse texto vem muito a calhar com esse assunto, com esse tema que a gente estará abordando na manhã deste dia. O pessoal do canto de lá está conseguindo enxergar a projeção? Tá? Aí, muito bem. Antes de iniciarmos então, vou pedir que os irmãos mais uma vez abaixem suas cabeças, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor a orientação dele. Senhor Deus e Pai, a Ti toda honra, glória, louvor. E na manhã deste domingo, pedimos que o Senhor nos dê capacidade, discernimento, atenção, e que possamos, ó Pai, aprender à luz das Escrituras, à luz da palavra do Senhor, um pouco sobre esse assunto que afeta todos nós, que afeta os nossos queridos, familiares, irmãos, e que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia da vida de cada um aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, é um assunto, né, da enfermidade na vida do crente, e o que a palavra de Deus teria a ver com isso, ou teria a dizer sobre isso? Igual vimos na história de Maria, muitas vezes a gente faz essa pergunta, né, bem objetivamente, por que o Senhor permitiu? Por que logo eu, uma adolescente, estou grávida, por que o Senhor permitiu uma enfermidade na minha vida? Tenho intimidade com Ele? Para pensar, será que é porque eu estou em pecado? Um pecado objetivo, imediato, está causando essa enfermidade, que é muito frequente em várias igrejas, né? Um cristão que está em plena comunhão, venho na igreja, tenho minha devocional diária, tenho uma vida piedosa, um relacionamento bom com a minha família, tento usar meus dons e talentos para a glória de Deus. É possível uma pessoa assim ficar enferma? Né? E quando a gente ora, pedindo que Deus restaure a saúde, pedindo que Deus cure, sempre temos que aguardar uma resposta positiva? São questionamentos extremamente lícitos, legítimos, e que qualquer cristão maduro, qualquer cristão que tenha alguma vivência, já fez na sua vida algum dia. Então, vamos tentar, na manhã deste dia, esclarecer. Vamos primeiro para algumas definições. Se você for no Aurélio, o pessoal mais novo, existe um negócio que a gente usava antigamente, chamava livro, que é o Aurélio Buarque de Holanda. Aí você tem o Google hoje em dia, mas se você for no Aurélio, que é um dicionário, você vai encontrar também. A definição do Aurélio é muito simplória, né? Fala que é a ausência da saúde e a doença. Muito bem, falta, perturbação da saúde, moléstia, mal ou enfermidade. Do ponto de vista médico é mais interessante. E do ponto de vista médico, como veremos na sequência, tem mais a ver com a Bíblia. Que é isso, César? Tem a ver, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, do ponto de vista médico, é um mau funcionamento a nível molecular, celular, tecidual ou sistêmico e orgânico. Se está com algum tipo de mau funcionamento, da menor partezinha até toda uma estrutura e um organismo, podemos dizer que aquele organismo, aquele indivíduo, aquela pessoa está doente. Uma outra definição que eu gosto mais é de um tratado de patologia internacional do Boiolo, é bem antigo, mas continua sendo usado em várias universidades porque ele é muito objetivo e muito claro nas suas definições. E quando ele trata disso, no conceito básico inicial de doença, é uma resposta inadequada aos estímulos do ambiente. Essa resposta do Boiolo é sensacional, porque nós vamos ver que encaixa como uma luva no que a Bíblia tem a dizer. Então, definição bíblica. Espero que todos estejam com suas Bíblias. Nós vamos passear por alguns versos aí. Vamos abrir? Gênesis, por favor. Capítulo 2, os versos de 15 a 17. Gênesis 2, de 15 a 17, diz a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é o pacto das obras que Deus faz com Abraão. E nós sabemos que houve uma desobediência desse pacto. Abraão
diferente de Jesus, como o pastor Antônio Carlos falou, que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, Adão desobedeceu. E quais foram então as consequências? Avança um pouquinho aí, vai para o outro capítulo, 3, os versos de 17 a 19. Adão desobedeceu, comeu do fruto e vem a consequência. O Senhor então fala com Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos, queridos, que não houve uma morte imediata. Quando Deus dá a sentença, quando Deus fala da punição, ele não caiu duro, ele não morreu imediatamente. Mas vem a punição de uma forma bem objetiva. Em primeiro lugar, uma separação entre o homem e Deus do ponto de vista espiritual. Aquela relação plena de total comunhão e intimidade foi rompida. Deus fala que a terra, a criação dele também seria amaldiçoada, sofreria consequências dessa desobediência, e Adão e Eva, inexoravelmente, certamente, voltariam ao estado de degeneração total, que é o pó. Nossa constituição básica, o elemento principal que mais abundante tem, é o carbono. Carbono e H2O, e água, né? Mas se você se deteriorar com o passar do século, você vai virar pó, né? Você deixa os ossos lá, que eles vão acabar virando pó também com o passar do tempo. Então, esta foi a punição, esta foi a sentença que o Senhor deu. E o que eu, em 2018, quase 2019, tem a ver com Adão, gente? Que nós somos todos descendentes de Adão. Esta herança, esta punição, passou a todos nós. Vamos lá para o Novo Testamento? Romanos 5, por favor. Capítulo 12. Capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Um irmão que quiser ler, por favor, aí, em voz alta. Então essa é a consequência, a degeneração, esta maldição de retornarmos ao pó em algum ponto da nossa existência, passou a ser um traço da humanidade. Adão era de algum jeito antes da queda. Não vou ficar aqui com os irmãos elocubrando muito não. Mas houve uma degeneração a nível molecular, o DNA dele, né, dupla hélice, todo mundo lembra disso aí, está sendo decifrado agora, mapeado. Sofreu algum grau de degeneração, de deturpação, que a estrutura orgânica, a estrutura física, passou a ser, então, desta forma, terrível, e manda, então, a descendência para os herdeiros, coitadinhos, que saem a cara do pai. Se vocês acham que não é a cara do pai, olha que coisa horrível. Vai crescendo e ficando mais feio ainda. É o traço genético, todos nós herdamos. Não, tadinho, deixa os dois lá, que eles já estão... Eles adoram quando eu mostro essas fotos, então assim... E como eles estão com 1,80 m, depois vão querer me bater, não pode não, isso é pecado. Essa carga todos nós trazemos, herança adâmica, ruptura do nosso relacionamento com o Pai, nascemos em pecado. Quando Davi cita no Salmo, né? Em pecado me concebeu minha mãe, não é que o ato sexual é pecado, não. É que quando a concepção, a criança herdeira de Adão já nasce com essa marca, que é a punição de Deus para com todos nós. Então, esta é a realidade, é a conjuntura em que vivemos. Não só, então, Adão foi amaldiçoado, como também, igual vimos, a criação foi amaldiçoada. O texto lá diz claramente: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, coisas que machucam. Se ela produzirá também, é sinal de que antes da queda não havia a possibilidade de uma inter-relação do homem, da imagem e semelhança de Deus, ter algum evento externo que causasse injúria, que causasse dano a ele. Aqui veio a maldição. Deus colocou também na criação elementos, né, ordinários, elementos físicos, elementos do ambiente, que poderiam causar mal
àquele que é a sua imagem e semelhança. Então, essa passagem deixa claro que a criação toda foi corrompida. O atual estado da criação proporciona para todos nós uma infinidade de riscos, né, que todos nós já conhecemos. Nós temos que andar com certas precauções. Existem elementos microscópicos, que são as bactérias. Todos aqui já provavelmente experimentaram algum tipo de vacina contra bactérias, contra vírus. No Japão, você vira e mexe no jornal, você vê eles andando com as máscaras, né? É uma conduta social muito interessante. Eles querem evitar que os outros peguem aquilo que eles estão carregando. Então, temos que tomar precauções. No meu ambiente de trabalho, vira e mexe, eu tenho que usar luvas, eu tenho que usar máscara, eu tenho que colocar um óculos especial. Se vier alguma secreção, eu não me contaminar com vírus e bactérias. Radiação. Ontem, foi um dia de folga, a gente foi para um sítio da minha irmã, um sol light lá. Aqui choveu, né? Lá estava um solão, e eu tenho 2 filhas que são, assim, transparentes, de tão branquinha. Eu tive que busuntar a neném, para não ficar se expondo à radiação de uma forma intempestiva, porque senão ela ia ficar toda machucadinha. Proteção, outros elementos. Usa camisa, protetor solar, todo mundo está usando aí, está baixando a vitamina D de todo mundo, né? Seus médicos devem estar falando, a vitamina D está baixa. Ótimo, antes a vitamina D é baixa do que você ter um câncer de pele. Olha o picolé de cachorro, você já viu? Neve, baixas temperaturas, ele exposto ao clima e totalmente coberto de neve. Nós, brasileiros, não estamos muito acostumados com esse tipo de situação, mas em países da Europa, no extremo norte, tem kits de sobrevivência dentro dos veículos, que dependendo do período do ano que você tiver, se o veículo para numa autoestrada e você pega essa intempérie, você morre, congelado, porque você está distante de uma cidade. Então tem que ter um negócio de socorro, tem que ter alguma coisa para acender fogo. Aqui no Brasil a gente não tem muito disso, mas é uma outra realidade aí da exposição. E o fogo extremo do calor, né? Um bombeiro aí todo equipado, preparado, paramentado, para que ele não se exponha. Essas realidades, gente, essas situações externas que causam uma resposta inadequada do nosso organismo, vieram depois da queda. Ah, César, e como é que era antes? Não sei, a Bíblia não fala. Eu não vou ficar elucubrando aqui. Eu sei como que é agora. Se você for com um veículo contra uma parede, desacelerar rapidamente, né? Você estava 180 e a parede te freou para 0 km em poucos segundos, você vai sofrer um pouquinho. Uma rápida desaceleração, todo o seu corpo vai sofrer o impacto dessa rápida desaceleração. E é muito legal, querido, porque a palavra de Deus é a plena verdade, é um absoluto. Nós cremos efetivamente nisso. É lógico, existem livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, narrativas, registros de epístolas, o livro apocalíptico. Mas contém a verdade, contém a palavra de Deus, e efetivamente, é a palavra de Deus. Naqueles livros históricos, isso aí pergunta ao pastor, presbíteros, estudiosos, aquilo que os livros históricos registram, toda boa ciência vai corroborar o que esses livros históricos registram. A boa e honesta ciência. O que é isso? É quando o cientista levanta uma hipótese, uma tese, e vai para o experimento científico desarmado. Eu vou publicar o que essa tentativa de demonstração está fazendo. E nunca vai dar errado de acordo com o que a palavra de Deus quer revelar. Ah, César, é questão de evolução. Depois você pega e vai algumas matérias aí, bota assim, reformado evolução, então, visão criacionista e evolução, e você vai ver algumas pegadinhas que tem que são interessantes. Mas, do ponto de vista biológico, que viagem é essa que eu estou fazendo? É que a Bíblia corrobora exatamente o que o Boiolo, que é o maior, né, patologista que houve aí, fala. O que é a doença, segundo o Boiolo? Resposta inadequada de um organismo ao estímulo do ambiente. O que a Bíblia falou que aconteceu com a queda? Ao pó tornarás. Maldita é a terra por tua causa. Casadinho, casadinho. O que é doença? É qualquer resposta que você tiver que é inadequada para o estímulo que você sofreu. Sempre, sempre. Isso é o conceito de doença. Ah, mas e câncer? Estímulo externo, radiação, um estímulo materno, uma herança que você tem, estímulo. E o seu organismo não responde adequadamente. Ok. Agora a gente vai passar para uma parte mais didática e objetiva, que é as aplicações. Por que Deus, então, permite? Vamos tentar responder esse grande questionamento. Vamos fazer uma subdivisão em 4, de uma forma bem simples. A Bíblia não faz essa subdivisão. E, propositalmente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, para mostrar que não é coisa da velha aliança, do tempo de Israel só, não. Que no Novo Testamento e na nossa realidade permanecem essas verdades bíblicas.
Os irmãos vão ter que passear comigo. Primeira aplicação, disciplina, punição e correção. Deus usando uma situação de enfermidade para esta possibilidade. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Opa, vou aceitar. Os versos 21 e 22. Então, isso aqui o Senhor falando com Moisés, né? Revelando ao povo. O verso 21 diz: o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma da terra a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, febre, inflamação, calor ardente, e a secura, e com crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Então, nesse momento da história da redenção, na história da humanidade, Moisés tinha acabado de dar ao povo uma série de preceitos, de ordenanças, de estatutos da parte do Senhor. Capítulo 26, versículo 16. E aqui são registradas, então, claramente, consequências prováveis ou consequências certas que viriam no caso de desobediência. Então, muitos podem dizer, não, isso aconteceu no começo lá do Antigo Testamento, César, que tinha 2 deuses. Isso é uma heresia, tá, gente? Do 1º, 2º século. Os pastores sabem o que isso aqui é. A heresia dizia que tinha um Deus no Antigo Testamento, malvado, irancudo, e um Deus no Novo Testamento que se revelou em Jesus Cristo. Então, são 2 deuses. Não, a Bíblia não fala nada disso. Isso é uma heresia. Então, muitos questionam, não, esse troço aí é só do Antigo Testamento. Agora eu estou na graça, não existe mais. Vamos ver? João, capítulo 5. Esse vai ser picadinho. Eu vou ler o versículo 6, o versículo 9 e depois o versículo 14, tá? 6, 9 e vou fechar com o versículo 14. João 5, 6 a 9, vou ler tudo mesmo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era de sábado. Aí lá no versículo 14, esse eu transcrevi ali, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Via de regra, a gente para lá no versículo 9, e fica falando do poder de Jesus, e o que era o anjo lá que ia no tanque, se era anjo de verdade, como é que era. E esquecemos que tem um versículo depois, que é o 14. E olha só que interessante, Jesus diz para ele: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Qual que é a inferência, qual que é a dedução lógica que nós podemos entender? Se aquele cidadão pecasse, avançasse em uma conduta que desagrada a Deus, ele sofreria uma coisa pior. Antes ele estava o quê? Doente. Ele ficaria mais doente. Eu acho que não dá nem para pensar em muitas outras possibilidades. A enfermidade, nesse contexto, corroborada pelo Senhor Jesus, curada pelo Senhor Jesus, teria sim uma função bem clara se esse cara continuasse nos caminhos que desagradam a Deus. Enfermidade para disciplina, punição para que ele se corrigisse, para que ele se arrependesse, para que ele voltasse para os caminhos corretos. Muitas vezes, a consequência da vida desregrada, de desobediência, é uma consequência bem objetiva e fácil de perceber. Por exemplo, a pessoa é promíscua, tem relacionamento sexual desvairadamente, não é fiel. O que é uma chance grande de acontecer com essa pessoa? Pegar AIDS, hepatite, sífilis, várias doenças sexualmente transmissíveis. Pecou, veio enfermidade. Beleza? É uma coisa bem objetiva, bem fácil de se fazer essa conotação. E um exemplo recente aqui. Alcoólatra, viciado, entrou em coma alcoólico, aspirou o vômito, fez uma pneumonia, parou de respirar, teve que ir para CTI.
Aqui não é nem CTI ainda, é uma sala de emergência que antecede. Esse tipo de conotação, de conexão é relativamente fácil. O problema é quando você tem alguma outra enfermidade e só está caçando tratamento e não para meditar. Senhor, será que essa enfermidade tem algum objetivo de me fazer repensar alguma coisa? De colocar minha vida diante do Senhor? Será que isso pode ser uma punição? Querido, não há mal de fazer isso. Você pode fazer isso sim. Tá? E o problema é se você ora, segundo a palavra de Deus, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Ai. Ele vai te responder. E às vezes ele vai te mostrar coisas que você não gosta. Às vezes, sim, a enfermidade pode vir. Esta primeira aplicação, a enfermidade para a nossa disciplina, é super conhecida nas igrejas neopentecostais, igrejas carismáticas, igrejas mais liberais, e eles falam muito, é a maldição da doença, arrepende do pecado e sai e tal, e coisa. Isso faz muito sucesso, inclusive, né, nessas igrejas, e é uma coisa que não tem muito mistério, é bem divulgada no Brasil afora. Outra situação que pode acontecer da enfermidade na vida de um cristão, na vida das pessoas em geral, é a glorificação de Deus através daquela enfermidade. E muitas vezes, na minha área que é médica, através de eventos extraordinários. Vimos um testemunho maravilhoso aqui. Já estavam quase pensando em adotar e veio a neném. Eu tenho casos na minha família. Esterilidade do pai, esterilidade da mãe, comprovada com o exame, e já estão com 2 nenéns. É um milagre, gente. E os médicos ficam assim, ó. E o nome de Deus é glorificado, principalmente quando os pais são cristãos. Mas vamos fazer a mesma didática. Por favor, pastor. Só um minutinho. Eu não falei, eu não sei se eu precisei dar uma saída quando você assumiu, mas o César é médico clínico geral, tá? A profissão dele. Que eu só apresentei como presbítero. Acho que o pessoal percebeu. Que eu só apresentei como presbítero César, mas ele é médico clínico geral em Contagem, tá? No Hospital de Betim, o consultório em Contagem. Ok. E eu não pego trânsito nenhum, graças a Deus. O povo está vindo, eu estou indo. Vamos lá, fazer aquela didática nossa então. 2 Reis, por favor, capítulo 5. Mais uma vez, a gente vai dar alguns saltos para ir nos textos, uns versos mais objetivos que tratam do assunto em questão. Nós vamos ler só o 1, 10, 14 e 15. Se tiver dúvida, cola daqui. 1, 10, 14 e 15 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Gente, o grande comandante do exército do rei da Síria tinha hanseníase, e naquela época não tinha cura para hanseníase. Hanseníase é uma doença, era terrível, que vai degenerando os nervos e acometendo a musculatura, e a pessoa vai se deformando, perdendo partes das extremidades. Então, realmente, um estigma grave. Versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, no intermédio aqui, teve uma menina, uma israelita, que estava cativa, que falou que tinha um grande profeta de Deus. Naamã ouviu essa menina, e ele vai ter com Eliseu, e Eliseu dá a ordem para ele: vai lá no rio, lava-te 7 vezes, e você vai ver que você vai ficar limpo. E versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Queridos, nesse contexto geográfico histórico, a Síria, nos fins do século IX a.C., era a maior potência que tinha. Estava, assim, de uma forma avassaladora, tomava conta de tudo. E o comandante em chefe, é o único abaixo do rei, faz essa declaração no final do momento que ele vivenciou. Agora, digo, reconheço, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O testemunho, uma proclamação dessa, o efeito que isso tinha diante dos seus soldados, diante dos súditos do rei da Síria, diante dos próprios israelitas, que podem ter ficado embasbacados. Naamã foi verdadeiro, totalmente curado, e ele rendeu glórias ao nome de Deus, por causa desse momento, por causa dessa situação.
Segundo alguns teólogos, eles dizem que o comandante não só deu reconhecimento ao nome do Senhor, como ele adotou a fé de Israel. Há bastante controvérsia, não vou ficar avançando. Fato é o seguinte, um objetivo foi conquistado. Qual é o objetivo? Glorificação do nome de Deus. Essa glorificação, gente, pode ser dada por um ímpio. O nome de Deus está sendo exaltado, colocado no lugar correto. Louvores, holofotes são colocados no nome de Deus. Mas se ele se converteu, ótimo. Fato é que a enfermidade foi usada para o testemunho do poder e o nome de Deus foi devidamente glorificado no final. O Senhor lançou mão da enfermidade na vida do comandante do exército do rei da Síria para um testemunho tremendamente eloquente do seu poder e para a glorificação do seu nome pelo próprio comandante, o general Naamã. Novo Testamento, vamos lá, João, capítulo 9, os versículos 1, 2 e 3. Quem achou pode ler, por favor. João 9, 1, 2 e 3. Esse conceito, esse entendimento, no contexto neotestamentário, dos primórdios da igreja, o cânon nem tinha sido terminado ainda, era muito arraigado, era muito firme. Por quê? Porque em vários momentos na história da vida da igreja de Deus do Velho Testamento, que é Israel, Deus falava, se você desobedecer vai vir doença. Se você desobedecer vai vir uma peste. Se você desobedecer vai vir morte. Então, para os discípulos, isso era muito objetivo e não tinha outras possibilidades assim, conhecidas ou estudadas mais profundamente. Desobedeceu, vai dar doença. Então, o moço está cego, logo, ou ele pecou, ou o pai dele pecou. Eles fizeram essa conexão, só vira a primeira parte da palestra. Então, chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta. Só que Jesus abre uma outra maravilhosa possibilidade, e que no contexto, no período em que ele esteve vivo, encarnado, antes de retornar para a destra de Deus, em que o dom de cura havia entre os seus apóstolos, foi muito, uma coisa que foi muito exacerbada, essas curas para a glória de Deus. Ele falou, não, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, esta nova possibilidade, o Senhor Jesus tem que colocar para os seus escolhidos, para os seus discípulos, orientando que, muitas vezes, aquele problema inicial, aquela situação de aflição, de dificuldade, serve para que Deus, de uma forma extraordinária, intervenha e que imediatamente o nome dele seja glorificado. Uma pausa aqui. Muita coisa que naquele contexto a gente sabia que que eles não conheciam a cura, hoje em dia a gente já conhece a cura. E o grande problema é que muitas vezes você usa um medicamento ordinário, uma coisa comum, e agradece o médico, fica por isso mesmo, toca a vida, e você não agradece a Deus. Isso está errado. Isso está errado. Há alguns anos, se você era diagnosticado com diabetes, era um impacto na sua vida, nossa, vou morrer mais cedo, e não sei o quê. Hoje em dia, a longevidade de um diabético é praticamente igualzinha de qualquer um que não tem diabetes. E naquele contexto, quando vinha um diagnóstico de diabetes, a pessoa de joelho no chão, e tal, Senhor, tem misericórdia, que os remédios façam efeito, tal. Hoje em dia, tão normal, tal, e quantos nem param para orar diante de Deus por uma enfermidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando há, gente, a enfermidade na nossa vida, nós vamos ver na sequência, qualquer que seja a evolução, e principalmente quando há a cura, nunca dê glória ao médico, nunca dê glória ao remédio, nunca dê glória à equipe que te tratou, glórias a Deus. Obrigado. Muito obrigado, bom trabalho para você. Beleza, seja educado, né, gente? Não vai também destratar o profissional da área da saúde. Mas a glória tem que ser dada a Deus. Teve uma dor de garganta, estava com placa, tomou a benzetacil, agora você tem que ir para o hospital, tá? Tomou uma benzetacil no traseiro, benzetacil abençoado. Não, ô Senhor, obrigado pela benzetacil, doeu, mas valeu. Glória a Deus pela instrumentalidade ordinária dos medicamentos que você tem. Beleza? Que muitas vezes nós somos curados através de uma grande cirurgia, e parece que foi tudo assim óbvio. Não, gente, uma grande cirurgia, você escapou da morte porque Deus te abençoou. Glória a Deus, não o cirurgião. Avançando. Significado bíblico. Opa, perdão, eu saltei um. Não, já lemos. Terceira aplicação. Então já vimos para a nossa disciplina, vimos para a glorificação do nome de Deus,
Terceira aplicação. Essa aqui é uma das que o pessoal menos gosta, tá? Que o pessoal torce a cara, não vamos falar disso não, vamos falar assim. Porque é uma coisa muito importante para a nossa meditação. Deus usa a enfermidade para nos lembrar dessa sentença que todos nós passaremos, a não ser que Jesus volte antes. Estamos aqui por tempo finito, gente, ao pó tornaremos. Vamos lá? Gênesis 48, por favor, 1 e 2. Alguém vai ler para mim. Gênesis 48, 1 e 2. Quem puder ler. Então, a narrativa está tratando de quem? Um dos grandes ou dos maiores personalidades da história da redenção, do Velho Testamento. Jacó, Israel. E ele estava em que momento da vida dele? Ancião, homem de dias. E ele já estava velhinho. E ele não aguentava mal se levantar da cama. Né? Ele estava bem idoso mesmo. E quando fala dessa perspectiva de ele se encontrar com os filhos e com os netos, ele se esforça para conseguir assentar no leito. O versículo do capítulo seguinte, eu vou ler para vocês o versículo 1 e o versículo 33, só para dar um panorama agora do ponto de vista espiritual, como que estava essa relação de Israel com Deus, de Jacó com Deus, olha que interessante. 49, versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O 33, tendo Jacó acabado de dar as determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido com seu povo. Morreu. O grau de intimidade de Jacó, de maturidade espiritual de Jacó diante do Senhor era tal que Deus lhe deu profetizar na vida de seus filhos, falar de acontecimentos futuros e dar instruções com total autoridade, com total intimidade com o Senhor. E esses foram seus últimos dias. No capítulo 48 de Gênesis, é relembrado que José, de todos os fatos que ocorreram na vida dele. Em seguida, ele abençoa Manassés, ele abençoa Efraim e também abençoa José. No versículo 19 e no capítulo 49, Jacó evidencia tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Ele fala de acontecimentos futuros sobre a sua descendência, e se registram ali bênçãos proféticas de Israel. Gente, é evidente que ele estava em sintonia com a vontade de Deus, que ele tinha intimidade com o Senhor, e mesmo assim, esse grande servo de Deus morreu. Ah, César, mas ele morreu de morte morrida. Ele teve uma falência múltipla de órgãos, ou ele teve uma insuficiência respiratória, ele teve uma parada cardíaca. Por quê? Com o passar dos dias, a exposição aos ambientes externos, ele veio a falecer com avançada idade, doença. A gente vai falar disso daqui a um pouquinho, mas doença, da mesma forma, em plena intimidade com Deus, maturidade espiritual, mesmo assim, Deus permitiu que Israel morresse. Deus não deu vida eterna, nem perpetuação, pelo contrário, né? Na história da humanidade nós vemos que os patriarcas, no tempo lá antes, nem Adão, Noé, tinham uma longevidade bem maior. Aí, em um determinado momento, o Senhor Deus passou a limitar mais significativamente a vida dessas pessoas. Vamos pular para o Novo Testamento. Opa! Gênesis, isso que eu já li, Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Versos 54 a 58, extremamente conhecida essa passagem da gente. Atos 7, 54 a 58. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Essa passagem é extremamente conhecida. Então, Estevão, líder da igreja, cheio do Espírito Santo, falando das verdades de Deus. Poxa, gente, mas Deus permitiu que ele morresse? Permitiu que ele morresse. Assim, provavelmente ele não era ancião igual a Israel, né? Ele estava no meio do povo falando, não fala nem se ele era muito jovem ou muito idoso, mas ele tinha muitas atividades para fazer, não era um ancião de dias, e ele morreu. Ah, não, César, mas ele morreu aqui foi de apedrejamento. Ah, você errou, não é doença não. Doença. Qual que é o estímulo externo que ele recebeu? Pedrada. E não era com carinho, gente, foi um negócio, era terrível, ou é terrível. Dependendo da região, às vezes, normalmente, eles projetavam a pessoa de alguma altura, ela caía, já ficava mais incapacitada e, gentilmente, eles arremessavam grandes blocos de pedra em várias partes do corpo dessa pessoa. Dependendo do desejo do agressor, mirava na cabeça por último, né? Para sofrer bastante. César, não é doença, é doença. Pega o CID-10 para você ver, Classificação Internacional de Doenças. Já saiu o CID-11, mas eu vou pegar o 10 mesmo, que é o mais usado ainda. Você vai procurar lá nas patologias e você vai encontrar essa enfermidade aí, ó, chama W20, traumatismo. É um efeito que no ambiente que a gente vive, físico, pode causar dano no seu corpo de várias formas. Quedas, desacelerações, projéteis, arma branca, e é traumatismo. Né? Você, num apedrejamento, você sofre o politraumatismo. Agride fígado junto com o cérebro, junto com o pescoço, é tudo ao mesmo tempo. Muito semelhante com o que acontece num motoqueiro que chega para mim no pronto-socorro, todo ralado, totalmente politraumatizado, todo machucado, porque são vários elementos que sofrem injúria simultaneamente. Então, o Estevão, sim, com uma perspectiva de vida ainda, provavelmente, líder da igreja, cheio do Espírito Santo, foi alvo de uma enfermidade que levou sua vida. E morreu testemunhando, e morreu falando do Senhor Jesus, que ele via já intercedendo por nós, a destra de Deus. Maravilhoso. Deus não colocou um blindagem, uns 700 querubins em volta dele, rebatendo as pedras. Não, ele morreu desta enfermidade. E aí? E essa terceira aplicação, então, gente, tem que fazer-nos contar os nossos dias, para que a gente encontre coração sábio. Você não vai ficar aqui para sempre. Você é passageiro aqui, você é um peregrino, forasteiro. Às vezes está enfiando tantas raízes nessa terra, né? Em comprar, em fazer, em cursar, em receber reconhecimento, e esquece que todas essas coisas passarão. Temos que juntar galardão no céu, fazendo a vontade de Deus, as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela, porque lá que a gente tem que juntar tesouro. Então, como que está seu momento de devocional diariamente em casa? Você tem gastado tempo em oração, leitura da palavra? Não, eu faço jejum espiritual a semana inteira, só venho no dia do Senhor, domingo, eu venho cá, sou alimentado pelo pastor Antônio. É? É mesmo? Não tem um momento de devocional? Ah, não tem tempo. É, mas você tem tempo para assistir uma televisão, você tem tempo para dar uma cochilada, você tem tempo para ler a revista, você tem tempo para passear na internet, ou melhor assim. Organize-se, lembre-se, seu tempo aqui na terra é fugaz. Como que tem sido seu relacionamento aqui na igreja? Você tem exercitado seus dons e talentos para a glória de Deus? Você tem perguntado à liderança da igreja, o que eu posso fazer? Tem coisa que eu posso ajudar? Ah, não, você não vai dar palestra, você não vai pregar. Ok, mas tem alguma outra coisa que não seja tão evidente e que às vezes as pessoas reconheçam tanto que eu possa fazer para a glória de Deus? Muitas vezes, queridos, esses que recebem maior destaque, visualização, não são tão importantes quanto o irmão que está aí sustentando a igreja em oração. Não se engane. Diante de Deus, não é importância pela visibilidade. É importância pela sua instrumentalidade nas mãos dele. Na grande maioria das vezes, eu me arrisco a dizer, os líderes nem percebem a instrumentalidade sua na sua intercessão, oração, as coisas que você faz. Mas que você procure em Deus usar os seus dias antes que você volte ao pó da terra, porque de lá você foi tomado. E última aplicação, isso aí é o SAMU. Não sei se é motoqueiro não, mas chegou lá. Última aplicação, querida, e a gente termina. Provação. A enfermidade que vem na vida do cristão para tribulação e aperfeiçoamento. Aí eu vou dar um doce para quem acertar do Velho Testamento, qual é o livro que nós vamos abrir? Provação na vida para aperfeiçoamento. Jó, vamos lá? Jó capítulo 2. 3, 5, 6 e 7.
Jó capítulo 2, 3, 5, 6 e 7. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O conceito que Jó tem diante de Deus, que o próprio Senhor Deus registra, é maravilhoso. O conceito de Jó diante do Senhor é homem justo, íntegro, que se desvia do mal, reto, que não me blasfemou, mesmo que eu tirei a propriedade, os bens, jumento, bicho, família, perdeu tudo, e mesmo assim ele está firme comigo. E Satanás, crente que estava, achando que estava conseguindo alguma coisa, e mal sabia Satanás que ele estava sendo nada mais, nada menos que um instrumento de Deus para aperfeiçoamento na vida do cidadão, do Jó. Servo sem semelhante na terra, íntegro, reto, que se desvia do mal. E nós vemos lá no capítulo 33, a seguinte esclarecimento de um dos amigos de Jó, um crente, felizmente, que se aproxima dele e que é usado por Deus para apaziguar o coração de Jó e instruir Jó no que estava acontecendo. Capítulo 33, versículos 14 a 21 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução. Com um objetivo aqui, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito ele é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma a comida apetecível, a sua carne que se via agora se desaparece, seus ossos que não se viam agora se descobrem. Eliú, filho de Baraquel, é usado por Deus para falar assim: Jó, você está enfermo, você está doente, porque Deus te falou de uma forma, você ainda não entendeu, não caiu a ficha, mas Ele está te falando agora através da enfermidade, dessa dor, desse desconforto. Você não consegue comer, você está magrelo, seus ossos estão aparecendo, você não dorme, para te afastar da soberba. Por quê? Porque você é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus, é reconhecido, todo mundo te reconhece, família grande, bonita, dono de muitas posses, isso vai, E Jó era um pecador. Então a soberba era uma grande cilada para Jó. E para afastá-lo dessa cilada, Deus lhe abençoou com uma grande enfermidade. Ai, César, que coisa esquisita essa frase. Deus abençoou Jó com uma grave enfermidade. É isso mesmo. Bênção, querido, não é só ausência de mal. Bênção é tudo aquilo que Deus sabe, que Ele nos dá para o nosso bem e para que nós o glorifiquemos de uma forma mais eficaz. Isso é uma bênção. Às vezes você ganha um grande presente que é uma maldição na sua vida. Adolescente, todo cheio dos esquemas, aí ganha um smartphone, último tipo, e não é fiscalizado, não tem limite, dados ilimitados, plano top, e vai em página pornográfica. Isso é uma bênção ou uma maldição? Depende, do uso que você faz daquilo que Deus te dá, Deus permite que você tenha. Então, no caso de Jó, a enfermidade na vida dele foi uma grande bênção. Jó reconhece, então, a instrumentalidade da enfermidade que o Senhor permite na vida dele, livrando-o da sua soberba, pela operosidade das tribulações, aflições e dificuldades. Aí vai lá no capítulo 42, o versículo 5, nós conhecemos bem, ele faz uma seguinte afirmativa. Capítulo 42, versículo 5. Aí, depois de ter passado por tudo isso, aí Jó pode declarar isso diante de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então, foi apartado da soberba, da arrogância, da altivez, e tem mais intimidade com o Senhor, consegue contemplá-lo de uma forma mais correta. Vamos pular para o Novo Testamento. 2 Coríntios,
capítulo 12, bem conhecido também, o espinho na carne de Paulo. Versículos 7, 8, 9 e 10. Diz a palavra do Senhor. E para que... Paulo já vai descascando, ele fala logo o motivo, tá? Ele não deixa em suspense não, desculpa. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. César, não tem nada a ver, o espinho na carne tem a ver. Né? Eu entendo, de uma forma bem robusta que a gente vai ver agora, que esse espinho na carne na vida de Paulo era uma enfermidade. E vou mais, era uma enfermidade nos olhos. Olha que interessante. Gálatas 4, versículos 13, 14 e 15. Eu só vou sustentar essa tese minha para que a gente avance na aplicação, tá? Gálatas 4, 13, 14 e 15. Quem pode ler, por favor? Então, uma enfermidade física, vai. Então, Paulo aqui claramente fala que foi para uma enfermidade física, uma enfermidade que o deteve, uma enfermidade que causava algum grau de repulsa, de asco, não sei o que era exatamente, mas que os irmãos da Galácia, se possível, eles tinham arrancado os olhos para dar para ele. Então, é bem claro essa associação aqui. Claramente ele fala que essa enfermidade dele foi um impacto na vida dos irmãos, mas que eles se apiedaram, eles tiveram misericórdia para com ele, o compreenderam. E ainda na Epístola aos Gálatas, lá no versículo 11, ele diz assim, ó, vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. Por quê? Ele já não estava conseguindo escrever. Normalmente, Paulo estava usando já um amanuense, alguém que ele falava, e essa pessoa com algum grau de liberdade. Cartas Romanas muito clara, né? Quando você faz a exegese dos textos e quando você estuda, você vê algumas diferenças literárias, mas que claramente no conteúdo é o mesmo autor, só que ele dava esse grau de liberdade. Então aqui ele fala, ó, vede com que grandes letras vos escrevi. Ele tinha que escrever grandão para poder enxergar. Então pelo estudo da palavra a gente interpreta esse espinho na carne sim como uma moléstia e a gente não vai ficar delongando muito nisso aqui não. Volta para o texto lá do espinho na carne, em Coríntios, por favor. 2 Coríntios 12. Voltando a esse texto, você vê na Epístola aos Coríntios que o Paulo fala já na abertura da passagem qual o objetivo desta enfermidade física na vida dele. Qual era? Gente, Paulo estava em pecado flagrante, objetivo? Ele estava afastado da comunhão com Deus? Não. Ele tinha acabado de ter até revelações, coisas assim que sequer ele conseguia mencionar ou podia falar com as pessoas. Agora, para que ele não ficasse soberbo, ele não se exaltasse com esse grau de intimidade e com essas experiências maravilhosas que ele tinha com o Senhor, Deus lhe deu uma bênção, um espinho na carne, uma enfermidade. Quem que é um instrumento para ser usado por Deus na vida de Paulo aí? Satanás. Gente, essa questão da batalha espiritual é uma grande pausa aqui. Deus contra Satanás, esquece. Satanás é instrumento de Deus, quando ele quer, ele usa. Quando ele quer, não usa. Diabo de Deus. Esquece, gente, não tem poder, não existe isso, está conquistado, a vitória já foi ganha. Cristo pisou na cabeça da serpente. Só que a gente está no mundo sendo trabalhados por Deus em diversas situações, inclusive nas enfermidades. Então, Paulo reconhece isso aqui. E a gente vê uma coisa tremenda nessa passagem, que Paulo, um homem cheio de Espírito Santo, o mais usado por Deus para escrever do ponto de vista do Novo Testamento, várias coisas que ainda eram mistérios, que ele vai revelando, ele ora ou não, ele deixa o barco rolar com relação a essa enfermidade dele.
Ele ora. Gente, eu sou missionário, eu estou escrevendo parte da palavra de Deus aqui. Senhor, me cura, e ele deve ter dialogado com o Senhor, para que eu seja instrumento eficaz nas suas mãos, para que eu não seja motivo de desgosto para os irmãos quando vem a minha enfermidade, para que eu tenha liberdade de ir, fazer acontecer, me abençoe. Gente, imagina Paulo orando. Não imagina eu orando, não. Um crente mesmo, crentão. Como que ele não devia se abrir diante de Deus? E fala que ele orou 1, 2, 3. E Deus deixou ele ficar enfermo. Para abençoá-lo. Para que ele não se ensoberbecesse. Aí ele começou a ter uma visão totalmente diferente. Quando a gente fala que ele sente, que ele diz, né, eu sinto prazer, não é que ele sentia alegria, que ele não era brindado contra a dor, não. É porque ele confiava de que aquilo era provisão de Deus, para sustentá-lo, para fortalecê-lo, para fortificá-lo, e ele consegue então passar a contemplar as situações de adversidade, de aflição, com total contentamento. Grande fonte de lucro, diz a palavra de Deus, é a piedade com contentamento. Muito chato, piedade com murmuração. O cara é crente, faz devocional, está fazendo as boas obras, mas vive, faz tudo certinho, mas não para de murmurar. Na igreja é cheio de irmãos assim. Né? Você vai até abrir o coração, vai falar assim, querido, ora por um motivo aqui. Ih, rapaz, você não sabe de nada, eu estou assim. Não, para. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você serve a Deus, faça o que tem que fazer, mas não fica murmurando, não. Não fica murmurando, não. Glória a Deus, vamos em frente, que o Senhor me sustente. E Paulo orou 1, 2, 3, e Deus não liberta desse espinho na carne, né? Essa questão, então, da arrogância, da altivez, da soberba, principalmente para os líderes da igreja, isso é terrível. A gente começar a se achar, né? Você começar a se exaltar. Você vai cumprimentar o pastor Antônio Carlos depois da pregação, meu querido. Assim, ó, glória a Deus por sua vida, Deus te usou na minha vida. Beleza. Não chega para ele, não, pastor, você pregou demais, que você é muito bom. Não faça isso. Porque ele vai gostar. Não faça isso. Nossa, essa palestra, Joia, você é legal, você é engraçado e tal. César, graças a Deus por sua vida, Deus usou. Pronto. Se você vai elogiar alguém, dá glória a Deus, ele vai ser só um conduito, um tubo, tá? Para que a glória chegue a Deus, nunca a glória à pessoa. Paulo devia ser alvo disso direto. Nas igrejas onde ele ia, o povo devia falar, Paulo. E a soberba ia vir. E Deus usa o espinho na carne na vida dele. Queridos, então, concluindo aqui, diante dessas passagens estudadas, vamos ver se os irmãos se propõem a responder. Seria o pecado na vida de um crente uma consequência, seria a enfermidade na vida do crente uma consequência de um pecado imediato, objetivo? Talvez, exatamente. Pode ser, pode não ser. Não podemos fazer o que muitos irmãos de outras igrejas fazem, que é condenar aquele que se apresenta como enfermidade e falar que sempre é por causa do pecado. Pode ser, realmente pode até ser. Faça um aconselhamento pastoral, bate um papo com a pessoa, pode até ser. Mas condená-lo, julgá-lo por causa de uma enfermidade, e é uma covardia, né, gente? Porque se a pessoa não é curada imediatamente, ou é por falta de fé, ou é porque ele está em pecado. O crente não escapa nunca, está lascado, né? Se adoecer numa igreja dessa é fria, rapaz. Segunda pergunta, pode um cristão, então, em plena comunhão com o Senhor adoecer? Sim, vimos vários exemplos. Saiba, você pode sim ficar enfermo mesmo estando em plena comunhão com o Senhor. E na oração, quando nós oramos ao Senhor pedindo a restauração da saúde, Ele sempre vai responder com a cura? Não, nem sempre. Vimos Jó, mas ele curou no final. Gente, você acha que aquela narrativa até os últimos capítulos do livro de Jó foi rapidinho? Ele sofreu muito tempo. E na vida de Paulo, é mais objetivo, não curou, né? E ele ficou com espinho na carne, orou, e o Senhor não respondeu positivamente. Ele respondeu com um sonoro não. Por que o Senhor permitiu, então, que essa enfermidade viesse na minha vida? Vimos várias prováveis aplicações de uma forma mais didática, né? Estou voltando a reforçar que isso não tem de uma forma tão discriminada assim na palavra de Deus. Ou para disciplina, pare, rumine, veja se é alguma coisa que você tem que se arrepender, se é uma coisa flagrante de pecado, né? Eu estou com uma dor no fígado aqui, fiz um ultrassom, estou com esteatose, estou com gordura, cirrose, não sei o quê, aí você vai conversar, eu estou uma cachaça. Ué, para com a bebida. Simples assim, para. Você já está tendo injúria e Deus está te disciplinando, larga essa vida e vamos em frente.
Glorificação do nome de Deus, muitas vezes através de uma cura extraordinária, muitas vezes através de uma cura ordinária, mas que o nome de Deus seja glorificado. Agradeça educadamente a equipe que te atendeu, agradeça ao farmacêutico que te vendeu a pílula, mas, glória a Deus, não só nos casos de cura extraordinária. A gente é danado, a gente se acha. Quando você vai fazer, cortar uma unha encravada no cirurgião lá, você vai tranquilo, vai dar anestesia no lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você nem ora, agora você vai fazer uma operação de um tumor no cérebro. Igreja, ora por mim e tal, e todo mundo orando, e vamos. A gente é danado, a gente acha que tem umas coisas na vida da gente que a gente não precisa de oração, que você não precisa interceder. Agora, o que a palavra de Deus nos orienta com relação à oração, vocês lembram? Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, já com ações de graça. Mesmo que a resposta seja negativa, gente, tudo. César, mas tudo mesmo. Na oração dominical, o Senhor Jesus nos ensina várias petições, e que uma delas é, seja feita a sua vontade. Então, você bota a doença nesse pacote. Lembra, você, seus filhos, mulher, pai, mãe, igreja, já bota o pacote da doença no meio aí, orar por todo mundo. Nos lembrar da nossa finitude, para que a gente superficialize as raízes, né? Desapeguem das coisas terrenas, lembrando que vamos passar para o nosso aperfeiçoamento, e muitas vezes aí, ou com uma resposta de espera, eu não vou te curar agora ainda não, e às vezes com não, você não vai ser curado dessa enfermidade. No Catecismo Maior de Westminster, trata um pouco disso, né, falando como que Deus coordena, ordena e sustenta todas as coisas que são as causas ordinárias. E nessa resposta à pergunta 18, nós vemos, as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar, governar todas as suas criaturas e todas as suas ações. Qual o objetivo? Para a sua própria glória. Tudo que acontece na nossa vida, sendo nós crentes, tem que ter esse grande propósito. E nós temos que nos lembrar que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E a gente fecha com o verso de Romanos 8, 28, muito conhecido de todos nós. Sabemos, você sabe mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, foi isso aí. Eu tomo a liberdade de botar aqui um índice só para que vocês entendam. A gente é bem objetivo. E nesse material que o Toninho citou, né, a gente fala, então, disserta um pouquinho antes da queda, da situação de Adão. Falamos da questão da rebeldia que muitos de nós temos diante de uma doença. E aqui a gente fala da questão da confissão positiva que você vê nessas igrejas, determinando a cura, sai e tal. A mistificação e a banalização da doença, que são dois outros grandes erros, que mesmo no meio reformado e tradicional a gente encontra, ou o cara não valoriza, ou despreza, ou mistifica demais, são erros que mesmo nas igrejas sérias acontecem. Nós vimos na aula de hoje isso aqui, ó, capítulo 3, tá? A providência de Deus nas enfermidades. Outros assuntos que a gente trata é como lidar então com as enfermidades. Esse aqui que o pastor Antônio não gosta, né, que é o aconselhamento cristão. E às vezes a gente aborda, então, situações de conflito no aconselhamento, situações de aborto, refutando a tendência da sociedade. Falamos da questão da reprodução assistida. Muitos de nós não sabemos, mas existem várias condutas absolutamente antibíblicas num planejamento familiar que você faz numa clínica aí normal. Você precisa ter um respaldo do entendimento do que é vida à luz das Escrituras, concepção, para que você chegue junto do seu médico e fale assim, ó, não, eu quero assim, assim, assado. Você tem autoridade para fazer isso, você tem a prerrogativa de fazer isso, principalmente se você estiver pagando para fazer isso. Métodos contraceptivos também, questões de álcool, tabaco, esportes radicais. Isso aqui é a mocidade do último acampamento lá, deu quase sangue. Muito legal. Transtornos mentais comportamentais, a gente fala do tratamento da psique, da alma, ansiedade e depressão. Esse é o material, então, que a gente disponibilizou. Quem tiver interesse, depois pega com o pastor Antônio, tá? A gente deixou vários exemplares com ele. E o Natal está chegando. Olha que presente legal para você fazer. Não, ao invés de dar aquela caixa de bombom, vai aumentar o colesterol e a glicose, dá um livro da enfermidade. Deixei alguns exemplares com o pastor Antônio. Vamos terminar com uma oração? Pastor, senhora, por favor. Pode ir, por favor. Vamos ficar em pé, irmãos. O presbítero César, então, trouxe 15 exemplares, deixou aqui comigo para a gente depois disponibilizar lá na livraria. Na verdade, 14, que um já é meu. Tá? E aí, depois, você procure lá na livraria, pedir o pastor Tiago, que está responsável pelos outros livros, que também assuma essa responsabilidade aí,
por favor. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, por podermos estar reunidos aqui na tua casa. Obrigado, Pai, pelo amor fraterno que une todos esses queridos aqui, pelo amor que o Senhor tem dado pela minha família para com a Sexta Igreja e a recíproca que é tão clara. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade dessa igreja nessa região e na vida de tantas outras regiões de Belo Horizonte. Muitas vezes alguns irmãos nem sabem, mas estão plantando outras igrejas com netas e assim por diante. Que o Senhor abençoe, ó Pai, teu povo aqui, que o Senhor dê a eles sempre o desejo, a fome de se aprofundar no estudo da tua palavra, na comunhão com os irmãos, tendo alegria, gozo, satisfação de te buscar na intimidade das suas casas, nas suas devocionais, orando ao Senhor, e que, ó Pai, nessas situações de aflição, de dificuldade, de provação, seja numa situação inesperada, seja numa enfermidade, que possamos, ó Pai, voltar os olhos para o Senhor. Mesmo que sejam às vezes coisas simples, que voltemos os olhos para o Senhor. Se forem coisas que nos assustam, que voltemos os olhos para o Senhor. E qualquer que seja a evolução da situação, ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado pelos nossos lábios. Aquieta os nossos corações. Convence-nos, ó Pai, de que o Senhor é um Deus soberano e que tudo o Senhor rege como lhe apraz. Pedimos finalmente, ó Pai, que o Senhor sonde os nossos corações. Veja-se em nós caminhos maus, dá-nos arrependimento daquilo, ó Pai, que ainda tem que ser mudado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agradecemos muito, César, pela tua presença aqui. Bom demais, dos filhos que estão aqui, maiores do que o pai. A esposa está lá em cima, né? No departamento infantil, juntamente com a filhota. Queridos, eu sei, pelo menos alguns poucos aqui viajarão ainda, hoje, talvez.